Novo El Niño é descoberto. Pode ele ser o responsável pelas recentes tragédias climáticas no sul do Brasil? Uma pequena área do sudoeste do Oceano Pacífico, perto da Nova Zelândia e da Austrália, pode desencadear mudanças de temperatura que afetam todo o hemisfério sul. Os cientistas descreveram a descoberta como encontrar um novo interruptor no clima da Terra. Roda a vinheta, que eu já volto com a informação. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo. Uma pequena área do sudoeste do Oceano Pacífico, perto da Nova Zelândia e da Austrália, pode desencadear mudanças de temperatura que afetam todo o hemisfério sul, segundo um novo estudo. O novo padrão climático, que compartilha algumas características com o fenômeno El Niño, foi chamado de onda número 4 do padrão circumpolar do hemisfério sul, ou W4, ou ainda SSTW4. Diferentemente do El Niño, que começa nos trópicos, esse novo padrão começa nas latitudes médias. O estudo, publicado em julho no JGR Oceans, destaca o quão importante é a interação entre o oceano e a atmosfera para nosso clima. Infelizmente, existem poucos estudos sobre isso até o momento. O Balaji Senapati, autor principal do estudo, na Universidade de Reading, disse o seguinte, abre aspas, esta descoberta é como encontrar uma nova mudança no clima da Terra. Ela mostra que uma área relativamente pequena do oceano pode ter efeitos de amplo alcance no clima global e nos padrões climáticos. Entender esse novo sistema meteorológico pode melhorar muito a previsão do tempo e a previsão do clima, especialmente no hemisfério sul. Pode ajudar a explicar mudanças climáticas que antes eram misteriosas e pode melhorar nossa capacidade de prever eventos climáticos e meteorológicos extremos, disse ele. Os cientistas sabiam há alguns anos que havia um padrão afetando as flutuações da temperatura da superfície do mar na região, mas não entendiam como isso funcionava. Agora, pesquisadores usaram modelos climáticos sofisticados para simular 300 anos de condições climáticas. Este modelo combina componentes atmosféricos, oceânicos e de gelo marinho para criar uma representação abrangente do sistema climático da Terra. Ao analisar esses dados simulados, a equipe identificou um padrão recorrente de variação de temperatura da superfície do mar circulando o hemisfério sul. O padrão climático funciona como uma reação em cadeia global. Esse padrão cria 4 áreas quentes e frias alternadas nos oceanos, formando um círculo completo no hemisfério sul. Ele começa perto do oceano da Nova Zelândia e da Austrália. Quando a temperatura do oceano muda nessa pequena área, isso desencadeia um efeito cascata na atmosfera. Isso cria um padrão semelhante a uma onda que viaja por todo o hemisfério sul, carregado por fortes ventos de oeste. À medida que essa onda atmosférica se move, ela afeta as temperaturas do oceano, criando 4 áreas quentes e frias. O oceano desempenha um grande papel nesse processo. Quando a onda atmosférica muda os padrões do vento, isso afeta como o calor se move entre o oceano e o ar. Isso muda a profundidade da camada superior de água mais quente do oceano, o que pode tornar as mudanças de temperatura mais fortes ou mais fracas. Esse novo padrão acontece independentemente de outros sistemas climáticos conhecidos nos trópicos, como o padrão decorrentes de aquecimento El Niño e ventos alísios, ou seu oposto, a fase de resfriamento, ou Laninha. Isso sugere que sempre foi parte do clima da Terra, mas só agora foi notado. Isso então é o que diz o estudo. E o site Metsu explicou, rebatendo que ele seria um novo El Niño. Veja só as explicações. É preciso ter cuidado com a equivalência feita com o El Niño. As diferenças entre este padrão circumpolar de onda 4 do hemisfério sul, o SSTW4, e o aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que é o El Niño, são enormes. Seja no processo de formação, a área onde ocorre, a extensão da anomalia e a monumental diferença de amplitude das consequências no padrão geral de circulação atmosférica do planeta. A coincidência principal entre o W4 e o El Niño é que ambos são variáveis do clima, dentre tantas que existem no oceano e na atmosfera.
Meteorologistas no Brasil atentam para um enorme conjunto de oscilações que interferem no clima além do fenômeno Enos, que é o El Niño e o Laninha. Essas comparações com o tradicional e conhecido El Niño do Oceano Pacífico não são novas. Há anos, os cientistas estudam o aquecimento do Atlântico entre o Brasil e a África, que já foi denominado de El Niño do Atlântico. Tal como o El Niño conhecido do Pacífico, o chamado Ninho do Atlântico é caracterizado por temperaturas da superfície do mar mais quentes do que a média na bacia equatorial oriental e ventos alísios mais fracos do que a média em todo o Atlântico equatorial centro-leste. Mas existem algumas diferenças importantes entre os dois. O El Niño geralmente se fortalece lentamente durante o inverno meridional, antes de atingir a força máxima no final da primavera e no começo do verão no hemisfério sul. Já o chamado El Niño do Atlântico, em contraste, tende a atingir o pico no inverno do hemisfério sul, em regra quando a fase é neutra no Pacífico, e costuma ter duração mais curta, com impactos climáticos mais modestos e locais. Em síntese, o que se anuncia agora como uma descoberta já não é tão novo para a comunidade climática, com estudos publicados sobre o tema ao menos desde 2021. Tampouco esta nova variável climática deve ser vista como um novo El Niño, porque ele difere então em vários aspectos e com impactos muito menores no Brasil e no resto do mundo, sendo apenas mais uma de tantas variáveis do clima. Essa segunda parte, então, de acordo com a Metsul. Deixamos, então, com os cientistas. Eles que estudem, então, para achar todas as causas dessas tragédias climáticas que a todo momento nos atormentam, né? Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Deve ter gostado, então, né? Deixa o like aí, se inscreva, compartilhe com os amigos. Assim você não perde conteúdo novo e ajuda o canal também a crescer. Estamos sempre pesquisando informações para trazer aqui no canal para você. Caso goste da nossa forma de contar as notícias, sempre com credibilidade aqui na internet, puder e quiser contribuir financeiramente, nosso Pix também está aí na tela. Você pode doar qualquer valor ao nosso canal. Tem o QR Code ali e também a nossa chave, que é o e-mail. Mande junto com o comentário do Pix a sua opinião, sugestão, e falaremos de você no próximo vídeo. E quem sabe a sua sugestão virá vídeo aqui no canal. Esse é o canal Viagens de Ariel, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. E lembre-se, a informação é o que nos move. Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo.